Salve, salve terceirão, Colégio Andrade, professor Wagner com vocês para mais uma videoaula de filosofia. Terceirão, peço para vocês sintonizarem a apostila a partir da página 31. Hoje nós faremos essa videoaula, esse filósofo que faz parte de um grupo de filósofos chamados contratualistas, empiristas. Então vamos refletir sobre as ideias desse pensador e convido vocês a fazer isso junto comigo. Vamos lá, terceiro? Bom, John Locke é um filósofo que está no auge da modernidade. Uma das principais obras dele é Ensaios sobre o Entendimento Humano. Então, John Locke faz parte desse grupo, o grupo de filósofos chamados de empiristas, que acreditam que a origem do conhecimento está na experiência. Então eu recolhi um trecho dessa obra para compartilhar com vocês. Meu trabalho é como de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. Então, o John Locke, ele nessa obra, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele recorre a essa analogia. Ele se compara a um jardineiro que está limpando o terreno, tirando ali tudo aquilo que está obstruindo para que aquela terra dê bons frutos, tirando o que ele chama de entulhos. O que seriam esses entulhos para John Locke? A tradição filosófica que talvez apele muito para argumentos metafísicos, sobrenaturais. Então ele não quer mais um tipo de filosofia que explique as coisas com base no sobrenatural, com base na metafísica, que era principalmente a base autoritária, a base com argumentos na autoridade, que eram os argumentos da Igreja Católica. E os argumentos da filosofia, que acabou se contaminando desse tipo de argumento. Então não basta aceitar uma ideia porque foi Aristóteles, Platão quem falou, um clássico da filosofia, ou porque foi Agostinho, Tomás de Aquino. Não, você pode até aceitar esse argumento, mas primeiro ele tem que passar pela peneira da experiência. Então por isso que ele é considerado um empirista. Então ele se compara a um jardineiro que está limpando esse terreno, ou seja, preparando os caminhos para que as ciências construam o seu saber numa base segura, num alicerce sólido, que é o alicerce do conhecimento, o alicerce do conhecimento a partir da empiria, da experiência. Ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Bom, ele como um empirista, é claro que ele vai criticar uma outra escola filosófica, que é o racionalismo. Tá? Então, o problema filosófico principal na modernidade é a questão da origem do conhecimento, um problema epistemológico, portanto. A questão da origem das ideias, de onde vêm as ideias. Elas já nascem conosco ou a adquirimos a partir da empiria, da experiência. Então, uma outra escola filosófica, que seria a antítese do empirismo de John Locke, é o racionalismo de Descartes. Então ele critica o racionalismo ao afirmar justamente essa ideia. Tudo é derivado da experiência. Tudo que nós aprendemos, nós nascemos como, na expressão dele, uma tábua rasa. Quando nós nascemos com nenhum saber, com nenhum conhecimento. É a experiência do mundo a partir dos sentidos, os nossos 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar, audição. Então são os 5 sentidos, nosso canal de comunicação com o mundo. E a partir dessa experiência com o mundo que nós aprendemos. Então é assim que John Locke constrói as suas ideias, constrói o seu saber, o seu conhecimento e se contrapõe ao pensamento racionalista que acredita, que as ideias elas já nascem conosco, as ideias são inatas. A razão, ela é como uma semente introjetada em nós que se desenvolve em nós ao decorrer da vida. Já a empiria discorda dessa ideia. Nascemos como uma folha de papel em branco, como uma tábua rasa, na expressão do John Locke. Nascemos como uma lousa na sala de aula antes do professor entrar na sala. Quando o professor entrar na sala, ali começa a ser impresso o conhecimento, que seria a experiência de mundo. A experiência de mundo é que imprime o conhecimento em nós, naquela folha em branco que somos nós, que nascemos assim.
Muito bem. Então, né, essa é a parte da filosofia epistemológica de John Locke. Nessa aula nós vamos também enfatizar um outro lado de John Locke, que é o lado da sua filosofia política, onde houve uma grande contribuição também, não só no campo epistemológico, do saber, das ideias, que nós falamos agora há pouco, campo do conhecimento, mas também no campo da política. Então, a gente parte para esse lado, né, o lado da filosofia política de Locke. Locke e as teses do liberalismo. Então, o que é o liberalismo? Essa escola filosófica, né, que propõe no campo da política que o indivíduo, ele tem a liberdade para se construir. E é um tipo de filosofia que propõe a ideia de que o Estado deve interferir o mínimo possível no campo das pessoas, na sua vida cotidiana. Como, por exemplo, os seus costumes, né, ele deve ser liberal nos costumes, a vida do ser humano deve ser liberal nos costumes e liberal na economia também. Então esses são os princípios do liberalismo. Bom, então, qual que é o contexto de John Locke? Qual é a atmosfera que está envolvendo esse pensador? É a atmosfera das agitações sociopolíticas, tanto da Inglaterra quanto da França no século XVIII, onde nós tínhamos a ordem social feudal versus o parlamento. Então, ali, até o século XVIII, você tinha ainda uma grande herança da política medieval, que era um modelo de sociedade chamado modelo estamental, onde você tinha na pirâmide social, no topo da pirâmide, um grande poderio da Igreja Católica, logo abaixo a nobreza, né, a nobreza a partir da monarquia, e logo abaixo a burguesia, que era aquela que sustentava aquele modelo de sociedade, onde se pagava muitos impostos com o objetivo de manter os privilégios tanto do primeiro estamento, a igreja, quanto também da nobreza. E aí começou-se uma revolução. Os burgueses queriam ascender ao poder tendo a sua representatividade. E essa representatividade eles vão encontrar no parlamento. Então ali é uma ordem social, esse é o contexto que está inserido John Locke, né? O contexto político, a atmosfera política que ele vive, o seu contexto histórico. É um contexto onde a ordem social agora, ela deve estar pautada não no coletivo, mas nos direitos sociais e individuais do cidadão. Bom, então agora depois dessa introdução, entrando em cheio no pensamento de Locke nas questões políticas, né? Então uma outra obra dele, muito importante dentro do campo da política, é a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil. Então, como são dois tratados, né? No primeiro tratado ele aborda toda a crítica que ele tem ao modelo de sociedade da época, um modelo absolutista monárquico, defendido por Thomas Hobbes. E no segundo tratado é que ele vai propor um novo modelo de sociedade, um novo modelo político, que é um modelo político pautado nos direitos naturais do cidadão, naturais e individuais das pessoas. Então John Locke, ele faz parte dessa escola filosófica chamada contratualismo, né, que acredita que a nossa sociedade ela se formou a partir de um pacto social que foi feito, né, a partir de um contrato. Então desse grupo contratualista faz parte também Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. John Locke é mais um contratualista, mas cada um tem a sua visão sobre o que é esse contrato e sobre o que foi o pré-contrato, o tempo do pré-contrato, que é chamado de estado de natureza. John Locke é um justnaturalista, né? Quem nunca ouviu essa expressão, né? Você faz jus a isso, você não faz jus, ou seja, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Então, o justnaturalismo é essa ideia do direito natural do homem. Então, esses três filósofos contratualistas, né, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, eles também são justnaturalistas, acreditam no direito natural do homem.
No caso de John Locke, que é o assunto da nossa aula, vamos focar nele, né, quais são os direitos naturais do homem, os direitos que o ser humano já nasce com ele? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à propriedade. Tá? Então, vocês podem ver, né, que esses filósofos, tanto John Locke quanto Jean-Jacques Rousseau, esses contratualistas, eles são os grandes pensadores que serviram de base para essas revoluções, tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Francesa. Tanto é que, né, as grandes ideias que serviram de conceitos básicos para essa revolução, os lemas da revolução, né, liberté, égalité, fraternité, né, os grandes lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, eles são calcados, baseados nessas escolas filosóficas, em especial nesses dois pensadores, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bom, falando dessa questão dos direitos naturais, né, em outras palavras, do justnaturalismo, o ser humano já nasce com esses direitos. E precisamos fazer algumas ponderações. Nas palavras de John Locke, não há hierarquias naturais entre os homens, mas apenas as provisórias. Então essa ideia de John Locke vem justamente se contrapor àquela noção de que em sociedades anteriores a dele, dessa coisa da desigualdade natural que existia. Então, dependendo da classe que você nascia, você não tinha condições de ascender, como era, por exemplo, o modelo medieval, o modelo estamental. Então, as funções na sociedade, a divisão do trabalho, ela era passada de pai para filho, ela era hereditária. Então, você nascia numa família de agricultores, você seria agricultor. Nascia numa família de comerciante, você seria comerciante. Numa família de político, da nobreza, você seria um político. Então, não havia condição das pessoas ascenderem socialmente. Então, essa é uma grande crítica que John Locke faz. E ele vai dizer que o ser humano, ele nasce igual. Não tem essa coisa de você naturalizar a desigualdade. Naturalizar a diferença existe, mas precisa ser respeitado o princípio da igualdade entre os homens, que é um princípio natural, um direito natural. Um direito, nas palavras, né, dessa escola filosófica, é uma questão justnaturalista. Então ele vai dizer que não há hierarquias, ou seja, não se nasce já com um ser humano superior ao outro, a não ser nesse quesito que ele vai comentar agora, que é as desigualdades provisórias. Nós temos como exemplo a família. Na família existe uma hierarquia natural, onde a criança ela ainda não tem condições, não tem uma maturidade para fazer suas próprias escolhas. Por quê? Porque a criança ela ainda está numa condição de menoridade intelectual. Ela ainda está preparada para ser um cidadão autônomo. Então, aí existe uma hierarquia natural, mas que é provisória. Então, a superioridade de um pai e de uma mãe vai até o momento em que a criança atinge a maturidade. Então, a superioridade do pai e da mãe ou do seu responsável sobre aquela criança, ela é momentânea, né? Ela é provisória. Então, para alguns, né, esse poder paterno seria uma base natural para dominação política, coisa que John Locke discorda. Né? Alguns teóricos vão dizer que essa seria, né, o poder paterno, uma base natural do domínio de alguns homens sobre outros. Mas John Locke discorda, porque esse aparente domínio, ele é momentâneo, ele é provisório, porque quando se chega à maturidade, à idade adulta, os pais não podem mais ter o poder de decisão sobre a vida dos seus filhos. Se estão tendo, alguma coisa está errada, porque a pessoa ela tem que ser educada numa sociedade para crescer, se desenvolver e se tornar autônomo a ponto de fazer suas próprias escolhas. O que é ser autônomo, né? Criar regras, leis para si mesmo. E de acordo com John Locke, essas regras, essas leis, elas têm que ter uma base, uma pauta racional.
para serem feitas, né? E os pais devem contribuir com elementos para que esse ser humano se desenvolva e se torne esse ser de fato autônomo. Então, nas palavras dele, é uma desigualdade secundária e provisória, porque depois, na maturidade, todos estão em pé de igualdade mais uma vez, inclusive filhos para com os seus pais, né? Os pais devem contribuir para que os filhos se tornem adultos, livres, iguais e racionais, que façam suas escolhas sempre com uma base racional. Tá? Mesmo ele sendo um empirista, ele valoriza também essa questão da razão, mas não uma razão semelhante ao racionalismo de Descartes, mas uma razão a partir das escolhas, a partir da experiência que a pessoa faz do mundo. Bom, e aí nós vamos falar, né, nesse slide agora, desses direitos naturais do homem. Tá? Em especial, a igualdade, a liberdade. E a razão, elas devem nortear esses princípios e garantir que eles sejam respeitados. Então, o ser humano nasce igual a todos, ele nasce livre para gerir a sua própria vida, e ele é livre a ponto de se tornar um cidadão, né, a partir da educação, onde os seus comportamentos não sejam comportamentos também irreflexivos. Porque a partir do momento que se começa a prejudicar os outros, esse é um problema para se garantir essa liberdade e essa igualdade. Então, nas palavras de John Locke, né, os seres humanos são naturalmente iguais, porque possuem todos a razão necessária à livre condução de suas vidas. Então vejam, né, que John Locke ele reforça essa ideia, né, ele enfatiza essa coisa da igualdade, da liberdade, mas tudo isso só pode ser conduzido com base na razão, com base em ações refletidas, para que todos tenham a garantia desse direito de fato. Então fazer o mal ao outro indivíduo é atentar contra a lei natural da razão, que determina uma vida pacífica entre os homens. Então, a pessoa, ela tem que fazer valer os seus direitos, sim, né, seus direitos naturais, de igualdade, de liberdade, mas essa liberdade, ela deve ir até o ponto em que não fere a liberdade do outro. A partir do momento que ela vai ferir isso, e aí que está o problema, né, o problema de uma sociedade desigual, uma sociedade sem liberdade, começa a partir daí, quando não se respeita esse princípio de uma ação refletida. E aí que não vai se conseguir garantir a paz. Então, a defesa da humanidade é um dos princípios também da filosofia de John Locke. Então, como que deve acontecer para aqueles que ferem os princípios da igualdade, da liberdade? Eles podem ser punidos, né? Deve haver uma punição aos transgressores. Então é aí que acontece a passagem do estado de natureza para o estado civil. Então, se deixar as questões humanas da sociedade sem uma organização lógica a partir de regras, de leis que sejam criadas para garantir esses princípios de igualdade, de liberdade, de propriedade, só se pode conseguir isso a partir justamente dessa passagem, né? A passagem do estado de natureza para o estado civil. Então o estado civil é esse momento em que os seres humanos fazem um contrato. No caso de John Locke, esse contrato é feito justamente com esse objetivo, de garantir os direitos naturais do homem. Direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, direito à propriedade. Tá? Então é essa defesa da humanidade. Então essas regras têm que estarem muito claras dentro de um código, né, de um código civil, né, de um código de leis, de uma constituição. E se deve fazer isso tendo como norte a razão e tendo como norte também a questão da justiça. Porque essa punição aos transgressores, se você deixar no estado de natureza, ela pode ser uma punição um tanto quanto injusta, né? Ela pode ser uma punição
mais com base na vingança do que com base de fato na justiça. Vamos falar um pouco mais disso nos próximos slides. Então, John Locke, né, ele vai defender a ideia do indivíduo como proprietário de si mesmo. Então isso é interessante, né, em John Locke. Quando você fala que ele considera a propriedade um direito natural do homem, não é só, ele não faz uma análise simplista da propriedade enquanto uma parcela de terras que a pessoa detém. Isso é também propriedade para John Locke, mas ele fala que a propriedade começa com a propriedade de si mesmo, de um indivíduo que toma rédeas da situação, de uma pessoa que é senhora de si mesma, que ela é senhora, ela que conduz o seu próprio rumo na vida. A vida não é só uma questão de destino, já está pronto, já está escrito, né, Maktub. Não. Para John Locke, a pessoa é senhora de si mesma, é senhora do seu próprio destino. Então, John Locke começa a desenvolver essa ideia, né, da propriedade, o direito natural do homem como o direito à propriedade. Mas a propriedade, antes da extensão fora dele, ele é primeiro propriedade de si mesmo. Então, o mundo pertence à totalidade dos seres humanos, né? É uma propriedade comum da humanidade. Então, ele até apela para um argumento que é religioso, né? Que Deus fez o mundo e ele criou tudo para o ser humano ser feliz. Então, a natureza está aí, né? Os animais estão aí, a terra está aí. Então, ninguém deve passar privação. Devemos, a partir do trabalho, tomar posse disso, porque essas coisas estão, na visão de John Locke, para servir o ser humano, para tornar a vida do ser humano uma vida digna. Então o ser humano, primeiramente, tem a propriedade de si mesmo. A liberdade, a igualdade de conduzir a sua própria vida. Todo indivíduo é propriedade de sua vida, de suas ações, conduzindo-se exclusivamente por sua faculdade racional. Então, como que o ser humano vai conduzir a sua vida de uma maneira plena, de uma maneira que respeite a igualdade do outro, a liberdade do outro, a vida do outro, a propriedade do outro? Quando ele consegue justamente orientar a sua vida a partir da faculdade racional. Então, só assim o ser humano conseguirá encontrar a paz dentro da convivência social. Direito natural do homem, a propriedade de si, primeiramente, e de parcelas da natureza. Então, como que ele toma posse da natureza? A posse da terra. Aí sim, né, depois desse primeiro passo de ser proprietário de si mesmo, da sua própria vida, ele fala daquilo que está fora do homem, que seria as terras, né, a propriedade do que está fora. Então, por meio do trabalho, os seres humanos estendem a propriedade de si aos objetos exteriores. Então, a terra sozinha, ela tem lá o seu valor, mas a partir do momento que o ser humano trabalha nela, ela fica de fato rica. Ela fica de fato ganha o seu valor. Então nada mais justo que o ser humano tome posse daquilo que está externo a ele. Vejam que, né, o pensamento de John Locke é diferente, por exemplo, né, de um filósofo que nós vamos ver mais para frente, também contratualista, também justnaturalista, que é Jean-Jacques Rousseau, onde ele vai dizer que, né, a origem da desigualdade entre os homens está justamente nessa ideia, né, de um ser humano que a propriedade ela é fruto de um momento onde, quando alguém cerca um terreno, vai dizer que isto é meu, e você tem pessoas suficientemente limitadas intelectualmente para acreditar naquilo. Então vejam, mesmo eles fazendo parte da mesma escola filosófica, né, Locke e Rousseau tem uma visão de propriedade diferente da visão de Locke que eu estou apresentando para vocês aqui agora. A terra sozinha, ela é inculta, ela é improdutiva, por mais que ela já tenha o seu valor. Mas é o trabalho do homem que a torna verdadeiramente rica. Então é a partir desse trabalho que ele tem a condição de exteriorizar aquela propriedade dele, né, a propriedade de si, para uma propriedade externa a ele. Bom, Locke, né, ele faz parte
da ideia filosófica, né, de uma corrente filosófica chamada liberalismo, como eu expliquei anteriormente. Mas é aquela ideia. Ele também fala dessa questão do ser humano tomar posse daquilo que está fora dele, mas com limites. Por quê? Porque se esse tomar posse do que está fora dele não tiver um controle, ele vai ferir também o direito dos outros. O direito dos outros terem a sua parcela de terra. O direito dos outros serem proprietários de si mesmos. Vai interferir na liberdade do outro, na igualdade do outro, na vida do outro. Percebe? Locke é liberal, mas ele também tem uma preocupação social ao mesmo tempo. Então, quais são os limites da propriedade privada de acordo com John Locke? Então ele vai dizer, né? Existe ali uma lei da natureza. Então, o primeiro limite à propriedade está na questão da extensão ou quantidade que comprometa o bem-estar do outro ser humano. Então isso fere o princípio da igualdade. A igualdade não é o direito natural do homem, assim como a propriedade? Sim. Mas se o ser humano, né, tiver ali concentrado nele mesmo uma grande extensão de terra, de quantidade, que comprometa o outro de ter também o seu pedaço de chão, ali é um limite para a propriedade, de acordo com, né, o John Locke. Então esse é um argumento até inclusive para a reforma agrária, né? Por que tem que existir muitas vezes esses movimentos sociais e grupos que lutam pela posse da terra? Porque muitas vezes a terra está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então grandes extensões de terra, que muitas vezes são improdutivas. Aí vem o segundo limite à propriedade privada, de acordo com John Locke, né? Quando essa propriedade ela for superior ao que ele seja capaz de usar, ou seja, ser uma terra improdutiva, ali está um limite. Percebe? Como que John Locke, é interessante como que ele vai envolvendo, né, desenvolvendo as ideias e nos envolvendo no pensamento dele e fazendo ponderações. Essa é uma ponderação, né, interessante. A propriedade da terra. Então, quais são os dois limites da propriedade? O primeiro é se você tem uma grande quantidade, uma grande extensão de terra concentrada na mão de uma pessoa só. Mesmo que de repente essa terra seja produtiva, mas se está faltando a terra para o outro, aí tem que haver uma intervenção para John Locke. Um segundo limite à posse da propriedade. Se você tem, mesmo que seja uma pequena parcela, mas que seja uma terra improdutiva, também aí tem um problema para John Locke. O ser humano pode tomar posse da terra, sim, mas tem que ser uma terra que esteja produzindo riquezas. Não só para ele, mas para as outras pessoas da sociedade também. Então aí sim você consegue ter justiça social dentro de um quadro liberal, tanto nos costumes quanto na economia. Bom, como que acontece essa passagem do estado de natureza para a sociedade política para John Locke? Como que acontece essa passagem desse estágio pré-sociedade, pré-social, que é o estado de natureza, para o estado civil? Por que tem que acontecer essa passagem, de acordo com John Locke? A condição natural não é repleta de paz, pois pode ser transgredida por paixões e interesses individuais, que ferem a autonomia, a liberdade e a propriedade de outras pessoas. Então essa é a justificativa de John Locke para o pacto social, para o contrato. Por que a sociedade ela tem que fazer um contrato para viver bem? Porque por mais que no estado de natureza já nasçamos com o direito natural à vida, o direito natural à dignidade, né, o direito natural à liberdade, o direito à propriedade, se você ficar no estado de natureza, corre-se um grande risco desses direitos não serem respeitados. Por isso que é tão importante estabelecer um pacto. Por isso que é tão importante ser feito esse contrato social para John Locke. Então até coloquei, né, a imagem aqui da Constituição Federal, que é a Carta Magna de um país, né, que é aquele conjunto de leis que muitas vezes tem cláusulas pétreas que não podem ser mexidas.
com o objetivo de garantir os direitos naturais do homem, o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Então vejam que John Locke, ele é um pensador muito presente nos dias de hoje, na nossa sociedade brasileira. Tá? Então, por isso que é tão importante ser feito esse pacto, porque sem esse pacto se corre o risco, né, de, por causa das paixões humanas, por causa dos interesses individuais, né, por causa desse pensamento, muitas vezes, que é um pensamento egoísta do ser humano, que é um pensamento que só vê o seu lado, se promover tantas desigualdades, tanta falta de respeito com a dignidade humana, né, se ferir os princípios de liberdade do outro, de igualdade do outro, de propriedade. Então, é a partir desse contrato social, né, é a partir desse pacto estabelecido que também vai se conseguir organizar essa coisa da punição. Para quem não respeitar os princípios da vida, da liberdade, da igualdade, da propriedade, a construção dessas leis positivas será fundamental. Por quê? Porque só assim se garantirá que a punição ao infrator ela não esteja isenta de afetos, preferências pessoais e interesses específicos. Então, muitas vezes, sem a lei, sem essa lei positiva, a tendência é que a punição ela tenha como base, como eu disse anteriormente, não os princípios da justiça, mas os princípios da vingança. E se corre o risco de ser, muitas vezes, injusto. Porque o ser humano, muitas vezes, ele está ali imbuído de afetos, de preferências pessoais, de interesses específicos. A sociedade política deve assegurar a vigência dos direitos naturais por meio de leis positivas que previna e puna as violações aos direitos naturais. Então, aqui, né, está em outras palavras o que eu já acabei antecipando, já acabei explicando para vocês. Né, o pacto social, essa coisa do contrato que precisa ser realizado, é com esse objetivo. O objetivo de garantir os direitos naturais do homem. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, dignidade, paz. Então, todos esses direitos só vão ser assegurados a partir do momento que se constrói essas leis positivas, né, que vai se prevenir as violações a esses direitos. Então, o Estado, para John Locke, né, ela é uma associação de proprietários, mas não podemos ver essa ideia de John Locke de uma maneira pejorativa. Qual seria uma visão pejorativa sobre as ideias de Locke? Uma visão que vê o Estado como o Estado da burguesia, ou seja, quem detém muitas terras é que vai construir esse Estado, construir as leis para que as suas terras não sejam ameaçadas pelos mais pobres. Essa seria uma visão pejorativa, né, de ver John Locke como um liberal que favorece apenas a burguesia, que é aqueles que detêm as riquezas de um país. John Locke não é isso, até porque ele fala primeiro da propriedade de si. Essa é a visão correta sobre a filosofia de John Locke. Primeiro somos proprietários de nós mesmos, né? Não devemos encarar com naturalidade as desigualdades entre os homens. Então, primeiro somos donos das nossas próprias pessoas, somos donos dos nossos próprios corpos, das nossas ações, das nossas vidas. Não importa se é homem ou mulher, não importa se é negro, se é branco, né? Não importa se é religioso ou não religioso. O princípio da isonomia, né? O princípio da igualdade é muito primordial, é uma primazia na filosofia de John Locke. Essa é a visão correta, não só uma questão de proprietários de terras que vão formar o Estado com leis que blindem uma burguesia, uma elite inconsciente, né, da importância da dignidade das pessoas, da justiça social. Então, para John Locke, a propriedade de bens exteriores é uma extensão da propriedade de si. Primeiro, a consciência de que você é dono de si mesmo. E depois, a consciência de que também o seu pedaço de terra deve ser blindado ali, respeitado, sim, pelos outros seres humanos.
mas não a ponto de promover injustiças, como dissemos anteriormente. Tem limites à propriedade privada para John Locke. Então, esse filósofo, ele faz parte dessa escola filosófica chamada liberalismo político. O que é essa teoria liberal? A teoria onde tem como pressuposto a produção dos direitos naturais do homem e dos indivíduos. Então, sempre que vocês ouvirem falar de teoria liberal, liberalismo, temos que encarar não só o liberalismo econômico, onde o Estado não intervém tanto na economia, mas deixa que o indivíduo seja aquele que promove, né, de uma maneira empreendedora as suas ações. Não encarem apenas a teoria liberal como nessa parte da economia, mas John Locke em especial está falando também do liberalismo, da teoria liberal nos costumes também. Então a pessoa é dona da sua própria vida, ela faz suas escolhas, deve ser respeitada nos seus direitos, naquilo que ela escolhe. Então isso vale até para trazer para a nossa sociedade. Então uma pessoa, a questão sexual dela não deve ser, o Estado não deve interferir nessas questões, o Estado deve construir leis que garantam a liberdade das pessoas, que garantam os direitos naturais dessa pessoa. Se ela não está interferindo na liberdade do outro, na igualdade do outro, na propriedade do outro, ela deve ser respeitada. Não só o liberalismo, portanto, para John Locke, não é só um liberalismo econômico, mas um liberalismo também nos costumes, nas tradições. Tá? E aí, a gente conclui, tá, essa nossa aula sobre John Locke, respondendo os exercícios. É isso, tá, terceirão? Então, páginas 38, 39 e 40 na apostila Pitágoras. Espero nessa aula ter contribuído para que vocês enxuguem as ideias essenciais, primordiais de John Locke, já que ele é um filósofo, né, dentro da filosofia política, dentro da filosofia no campo epistemológico, muito importante quando se trata de vestibulares, né, quando se trata de Enem. Então é importante recolhermos aquilo que ele tem de essencial. Terceirão, prazer falar com vocês, obrigado pela atenção, bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijão!